Oi, meus irmãos, paz do Senhor, que Deus possa abençoar a sua vida. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais um vídeo mostrando que é a palavra do Senhor. Eu gostaria de meditar juntamente com você sobre esse título aqui, ó. Paulo, fariseu ou apóstolo? Bom, esse assunto aqui faz parte de um título de um vídeo que está no YouTube. Porém, eu não quero aqui citar nomes, pessoas, canal. Se você procurar por esse assunto aqui no YouTube, você vai encontrar. Não se trata de debater ou encarar a pessoa. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui, pessoal, analisando o texto. Bom, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte: quando a gente pega um texto da Bíblia e edita um vídeo, sai tudo bonitinho, porque não tem a outra versão, é só a sua versão. Você diz que é daquele jeito, mostra porque você acha que é daquele jeito, só que não tem a segunda versão para contestar ali ao vivo. Porque quando a gente quer debater um assunto, é bom todo mundo junto, né? A gente debate aquele texto para ver o que a gente pode extrair do mesmo, né? Então, pessoal, qual todo vídeo ele tem assim um grande interesse de comprovar que o apóstolo Paulo nunca foi apóstolo. E com esse vídeo ele agora passa a mostrar que Paulo é na verdade um fariseu, devido a sua conduta aqui apresentada no texto, que é lá no texto de 1 Coríntios capítulo 5. Nós vamos ver lá. Mas primeiro vamos meditar aqui. Nós vamos ler aqui João capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Esse texto aqui fala sobre aquela mulher que foi apanhada em ato de adultério. Bom, o que acontece é o seguinte: aqui no versículo 1 diz o seguinte, ó: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Certo. No versículo 2 diz: ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Bom, aqui diz que logo pela manhã cedo, né, Jesus vai até o templo. Ali ajunta-se uma multidão de pessoas e Jesus passa a ensinar essas pessoas. Bom, de repente, veja o que acontece aqui no versículo 3. De repente aparecem os mestres da lei juntamente com os fariseus, trazendo uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Meus irmãos, o que acontece aqui é que um grupo de fariseus e mestres da lei trouxeram uma mulher que, segundo eles, foi apanhada em ato de adultério. E eles alegam que na lei de Moisés, mulheres que fossem pegas nesse ato de pecado deveriam ser apedrejadas. Apedrejadas. Muito bem. Vamos ver o que diz aqui, ó. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Essa é a sentença.
essa é a sentença para o homem que comete adultério. Se ele está cometendo adultério, porque ele é casado, né? Ele está com a mulher de outro homem. Essa outra mulher também é casada também. Então, a lei diz que ambos deveriam ser executados. E, no caso, serem apredejados, né? Essa é que é o mandamento da lei. Então, a gente vê aqui que a lei realmente mandava apredejar tais mulheres. E o homem também, né? Só que aqui só foi colocado diante de Jesus a mulher. O homem, não sei o que aconteceu com ele, né? O texto não diz. Porém, vejamos aqui, ó. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Aqui você vê claramente que Jesus não deu sequer assim uma ordem, vamos assim dizer, ó, não apredejem essa mulher. Não, na verdade Jesus disse que a mulher fosse apredejada. Só que Jesus deixou uma condicional. Qual? Que aquele que não tivesse pecado, que fosse o primeiro a atirar pedra contra aquela mulher. Bom, essa palavra, logicamente, com toda a clareza, mexeu com aqueles fariseus, com aqueles mestres da lei. Vamos assim dizer, eles se tocaram que também eram pecadores, e a partir dos mais velhos, eles começaram um após um a sair. Beleza, então vamos ver aqui, versículo 9. Os que ouviam foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu estou lendo aqui na versão NVI, né, pessoal? Tem outras versões que dizem assim: vai e não peques mais. Bom, na verdade, aqui o que nós vemos aqui é que Jesus perdoou aquela mulher. Jesus perdoou aquela mulher. Aquele pecado foi perdoado. E Jesus disse mais: eu não te condeno. Agora, pessoal, vejam que o próprio Senhor, ele diz assim, ó: vá e abandone essa vida de pecado. Ou seja, não vá mais ser reincidente nesse mesmo erro. Mude a sua vida. Tá entendendo? Bom, moral aqui da história. Uma mulher que, segundo a lei de Moisés, deveria ser apedrejada, foi perdoada por Jesus em um ato de adultério. Beleza. Agora, o que acontece? A gente tem aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 5, um texto que diz o seguinte, ó: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Bom, a mulher de seu pai. Eu não sei, quando eu leio esse texto, só o que vem na minha mente é que deve ser uma madrasta, né, pessoal? É o que vem na nossa mente, porque possuir a própria mãe é um pouco pesado, né? E isso poderia ter acontecido lá? Bom, poderia, mas eu penso assim, que embora o texto não esteja explicando, eu sou a favor de que seja uma madrasta. É o que eu entendo quando eu leio o texto, né? Aí no versículo diz assim, ó: e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Ó, pessoal, Paulo aqui está escrevendo para a igreja de Coríntios. Amém? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos pelo nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído
e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Bom, beleza. Eu não sei porque que Paulo diz que esse homem deve ser entregue a Satanás para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Bom, o que eu sei é o seguinte, aqui, o que estava acontecendo aqui era o seguinte, estava havendo aqui um caso de imoralidade muito grave, aonde um filho estava possuindo a mulher do próprio pai. E a gente pode dizer que isso aqui também é adultério, mesmo que fosse apenas pela parte, né, pela parte da mulher. Ela era casada. Agora esse filho, o texto não diz se ele era casado. Se for, também estava cometendo adultério. De qualquer maneira, o adultério aqui nesse texto está presente. Só que Paulo, ele condena. Ele condena. Agora, não seria bom a gente analisar cada ponto com cuidado? E aí se descobre se existe alguma diferença? Porque lá Jesus perdoou, né? A mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E Jesus perdoou. Bom, pessoal, eu estive discutindo esse assunto com um rapaz pela internet. E à medida que a gente foi discutindo, eu acabei descobrindo algumas coisas interessantes sobre esse ponto. Ele achava que havia ali vamos assim dizer, uma contradição. Bom, então o que eu fui dialogando com esse rapaz foi o seguinte. Lá, primeiro ele achava que Jesus tinha quebrado a lei. Não. Melhor, muitas pessoas acham que Jesus quebrou a lei ali. Não era bem o caso do rapaz. Porém, o que acontece é o seguinte. Jesus disse que eles atirassem pedra. Jesus disse. Bom, o problema é que eles estavam todos em pecados. E não estavam em condições de julgar aquela mulher. Porque eles também estavam errados. Agora, aqui, pessoal, a diferença mesmo é, quando Jesus estava aqui na terra anunciando o Evangelho, quer dizer, as pessoas estavam vindo de fora para dentro, ou seja, estavam vindo do mundo para dentro da igreja. Vamos assim usar esse termo para ficar assim mais claro. A igreja estava sendo formada. Aquela mulher que foi pega no ato de adultério, ela foi surpreendida. Vamos assim dizer, ela estava no mundo do pecado. E agora ela veio diante da face do Salvador e ela é perdoada. No caso aqui de 1 Coríntios, é diferente, pessoal. Por que é diferente? Porque isso aqui acontece dentro da igreja. Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Corinto. Esse pecado aqui, pessoal, estava acontecendo dentro da igreja. E quando alguém peca, o próprio Senhor Jesus ensinou. É lógico que Jesus mandou ir até o pecador, conversar com ele. É lógico, né? Em busca do arrependimento dessa pessoa. Se ele não se arrepender, que levasse 2 ou 3 testemunhas, só depois de tudo comprovado, pessoal. Só depois do camarada não querer, aí o próprio Senhor diz, pode considerar como um pecador. Então eu acredito que o que aconteceu aqui foi exatamente isso. Embora Paulo não estivesse presente, mas a gente vê aqui no decorrer do texto que o pessoal lá eram orgulhosos. Eles não estavam preocupados com esse pecado, com esse problema que estava acontecendo dentro da igreja. Então isso induz também, nos faz pensar também que o pecado ele estava correndo, né? Estava em plena atividade. Não parece ter sido só uma vez, e se foi, pelo texto não há arrependimento dessas pessoas. A gente não vê que há arrependimento dessas pessoas. Então, meus irmãos, o que eu entendo é o seguinte. Lá no caso de Jesus, a igreja estava sendo formada. A mulher foi pega lá no mundão do pecado. Agora ela veio e foi perdoada. Aqui no caso de Corinto, foi dentro da própria igreja. O camarada, possivelmente, ele não se arrependeu. E esta é a condição, tirá-lo do meio da igreja. Então as pessoas acham que Paulo estava agindo como um fariseu. Só que não. Ele não estava agindo como um fariseu. Ele estava apenas obedecendo o que o próprio Senhor ordenou.
que, se é no caso de não haver arrependimento, o tal seja considerado como um pecador. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Então eu espero ter ajudado vocês, que Deus possa continuar nos abençoando e abrindo o nosso entendimento para a gente continuar aprendendo mais. Se você gostou, aperta aí, dê joinha, inscreva-se no meu canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam ver a segunda versão, né, pessoal? Vamos assim dizer, a segunda versão. Eu estou dando aqui pequenos detalhes que eu acredito que faz muita diferença, né? Muita diferença. O detalhe que eu considero mais aqui é o fato da igreja. Lá no caso de Jesus, a mulher veio do mundão do pecado, foi perdoada e agora, vamos assim dizer, se tornou uma membra da igreja, né? Um membro da igreja. Já no caso de 1 Coríntios, o que acontece é que aquele pecado estava acontecendo dentro da igreja. Há uma grande diferença, uma enorme diferença. Quanto a um pecado grave como esse, tem que ter, vamos assim dizer, tem que ter regras, né? Se o camarada não se arrependeu, é lógico que ele vai passar por uma disciplina. É justo que ele passe por uma disciplina. Agora não, se o texto dissesse que ele se arrependeu e ainda assim Paulo não tivesse condenado, aí eu ia achar que Paulo estava fazendo partido mesmo com os fariseus, mas o texto não fala nada a respeito disso. Então que Deus possa continuar nos abençoando. Amém.